Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira. Nosso Dois Toques você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, também compartilhando. Importante que você faça isso nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC, que vai completar agora, seguidinho aí, 2 anos do ar. É uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla Grenal, embora nesse momento, em função aí do Covid-19, as questões são todas extra-campo. Nosso Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação em nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completada recentemente, no mês de abril, que tem à frente atual presidente, o nosso grande amigo Cláudio Bir. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha também, né? Completada só que 107 anos no mês de abril, o GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, hoje estamos completando aí 100 dias sem bola rolando. Sem futebol aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, em função, né, dessa pandemia toda que o mundo todo passa. Nossos Dois Toques de hoje, Flávio Fiorin, Raul Rocha, recebendo com muito prazer, com muita satisfação, o médico, né, Ivan Pacheco, médico da Federação Gaúcha de Futebol. Doutor Ivan, 100 dias. Dá para imaginar 100, não é 100 dias, é o número 100, o número 100, hein? 100 dias sem bola rolando e sem previsão de volta. E aí, essa questão agora. E aí? Eu já estou sentindo uma falta de jogar um futebol. É verdade, né? Não vou dizer não. Também tem isso, né? Também a nossa atividade, as brincadeiras lá da gente sentimos falta também, né? Porque isso é uma atividade, isso é bom, isso é um exercício, enfim, né? Mas aí, doutor Ivan, a federação tem os protocolos aí que foram entregues, aí o protocolo ao governador do estado na semana passada, né? Ainda projetando o início da competição no mês de julho, mês que vem, no próximo dia 19. O governador até ontem, na sua entrevista, disse que não garantiu, mas deu uma esperança que ela possa ser realizada. Da parte médica, doutor Ivan, como é que dá para analisar e dá para projetar isso? Na verdade, Cadu, bom, primeiro, boa noite. Boa noite aos meus amigos aqui. Não dá para dizer de bancada, né? De cadeira. De cadeira, e a todos os assistentes aí. Na verdade, assim, essas questões de pandemia, elas são meio complicadas, porque as coisas podem mudar de um dia para o outro. A ciência, digamos assim, faz previsões e que nem sempre elas se concretizam, né? Por exemplo, existe um grande debate até hoje se esse confinamento que o mundo, praticamente todo mundo fez, ele realmente foi a melhor solução ou não. Porque o que se viu na maior parte dos países que fizeram confinamento, que o número de mortos cresceu semana a semana, né? Existe uma boa revisão sobre coronavírus no UpToDate, que é uma bibliografia médica, nós usamos, é uma bibliografia de confiança, porque hoje também tem esse problema, né? Não dá para confiar em qualquer coisa, inclusive em publicações médicas que até pouco tempo atrás eram confiáveis. Mas, enfim, foi atualizada dia 18, eles atualizam a cada 15, 20 dias, mais ou menos. Tem uma análise ali de 180 artigos, se eu não me engano, mas é perto disso. E eles, nessa revisão sobre coronavírus, eles citam, por exemplo, a taxa de infectividade na Coreia do Sul foi maior em casa do que na rua, né? Então, as dúvidas... E tem uma explicação para isso? Provavelmente muita gente que, quando eles decidiram confinaram muitas pessoas que já estavam contaminadas. Contaminadas. Porque, na verdade, assim,
Qual é o grande problema dessas doenças infecto-contagiosas hoje? E o mundo já tinha um alerta antes do coronavírus, depois eu posso citar para vocês. Mas o grande medo das pessoas que lidam com doenças infecto-contagiosas, sabe qual é? É o aeroporto. Porque hoje uma doença atravessa o mundo em 24 horas e a pessoa que está transportando, às vezes ela não sabe que está transportando isso. Quando o cara lá em Hong Kong começa a desenvolver sintomas, o outro que já está trazendo a doença já está no outro lado do mundo. Então, o aeroporto hoje é o grande problema de disseminação dessas doenças. Por isso que muitos países fecharam as fronteiras. Né? Muito tarde. Fecharam muito tarde. Quando a OMS decidiu dizer que era uma pandemia, o vírus já estava no mundo todo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. O vírus já estava espalhado no mundo todo. Depois do carnaval aqui, que por questões que não vem ao caso aqui, decidiram deixar acontecer o carnaval, depois que aconteceu o carnaval já não adiantava mais. Né? Teve 15 milhões em São Paulo de pessoas no carnaval, e você pedir para... E meio ao carnaval já se tinha alguns casos. E isso tem outras coisas associadas também, por exemplo, tem a densidade populacional que colabora para isso. Né? Tem várias coisas. Na verdade, não dá para dizer assim, olha, foi por causa disso, foi por causa daquilo. O que a gente tem que ver é estudar a história dessas doenças infecciosas e virais ao longo do passar dos anos, porque elas têm um comportamento muito parecido, salvo que um vírus é mais agressivo, o outro é menos agressivo, mas é mais infectante. Mas a disseminação dos vírus respiratórios, por exemplo, ela é muito parecida. Né? Então, as gripes, o H1N1, SARS, MERS, que são coronavírus também, têm um comportamento muito parecido de contaminação na população. Um pega mais fácil, mas a disseminação é muito parecida. É por pessoa espirrando, por pessoa tossindo, é por pessoa com a mão contaminada coçando mucosas. Né? São todas praticamente assim. Né? Então, assim, essas coisas vão mudando dia para dia, mas quando o vírus já está espalhado na população, é praticamente impossível conter isso, mesmo com confinamento. E é o que a gente está vendo agora. Alguém tinha dúvida que quando começasse a abrir um pouquinho o mercado, quando o pessoal achava que estava seguro abrir os supermercados, ia aumentar o número de contaminados? É óbvio que não, tio. É óbvio. Então, o pessoal tentando se achava seguro em casa, foi para a rua... Fiorim, espalhou. Muitas vezes as respostas estão na frente do nosso nariz, mas muitos não querem ver. Né? Doutor, só tem um ministro do STJ, esses dias, eu prestando atenção das coisas que vão acontecer do mundo jurídico daqui para frente. Sim. Assim como a medicina, muitas situações... que não estão previstas nem na legislação, tampouco na jurisprudência, vão ser lacunas que vão ser preenchidas, assim como a medicina, ao longo dos próximos dias que virão aí. E ele falou uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: nunca soubemos tanto o tamanho da nossa ignorância, porque nem eles, como princípio, né, umas figuras que lidaram com todo tipo de situação jurídica, não tem resposta pronta para nada. E aí, o senhor falando aqui da questão médica desse vírus, fica bem claro que também a medicina nunca soube tanto, né? Claro. Mas existe uma dúvida na própria medicina. Sim, na própria medicina. Eu acho que a humildade, nesse momento, é o que faz a gente retroceder, eventual doença, eventual pandemia, eventual transmissão. A humildade de não achar que é o dono da verdade. Quer seja os nossos dirigentes, os gestores, né? Dirigentes aí não. Que estão cometendo muitas falhas. Especialmente, porque tem que ter um pouco mais de humildade de ouvir também o sujeito que está lá. Mas eu acho que isso, Raul, na outra ponta na base da mas essa estabilidade, né, e esses conceitos diferentes que acabam passando isso. Vamos usar bem claro aqui. Imagina ser gestor numa época dessa, é terrível, né?
questão do governador, mas existia até um posicionamento diferente do governador em relação ao prefeito. E isto passa, ou seja, para os empresários, para a população, ou seja, essa estabilidade. Mas eu não tenho dúvidas que muitas decisões não foram baseadas na ciência, foram baseadas na política. Eu não tenho dúvida disso, tá? Que a ciência foi, de certa forma, abafada pela política. A Organização Mundial de Saúde, quando essa pandemia começava ainda a se alastrar lá da China, depois para a Coreia do Sul e depois rumo à Europa e chegando depois aqui ao Brasil, América do Sul, enfim, chegou a emitir algum comunicado para que houvesse aí uma precaução e não se espalhasse como se espalhou? Não, na verdade, a OMS, no início, ela seguiu a cartilha da China. Todo mundo sabe. Isso eu não estou inventando aqui. Sim, né? A China escondeu isso no início. Com que propósito? Porque a China não quer passar de patinho feio do mundo, né? Ela é o patinho feio do mundo, mas não quer passar para o patinho feio do mundo, né? Então, assim, ela escondeu, não sei o quê. Porque existe um problema assim, existe uma instituição de cientistas que se chama EcoHealth Alliance. Vocês podem visitar o site deles, é um negócio fantástico o trabalho deles. Mas assim, ali tem veterinário, tem biólogo, tem médico, tem biomédico. Qual é a intenção desses caras? Eles estudam a interação das doenças naturais com o ser humano, as zoonoses. O impacto disso, exatamente. Então, assim, esses caras vão a campo estudar como é que o homem, o ser humano, interage com o meio ambiente e como é que produz essas doenças. Então, eles vão lá nas cavernas da China, e eles já foram lá, e eles já descobriram em torno de 100 coronavírus nos morcegos das cavernas da China. Tá? Então, qual é o problema? O ser humano está cada vez mais avançando na selva para aumentar o perímetro das suas cidades. O modo de vida dos asiáticos, com aqueles comércios de animais vivos. Então, assim, isso aí foi abordado no filme, né? É Pandemia o nome do filme, né? Pandemia chega quase à realidade. Mas assim, eles colocam uma gaiola com uma cobra, que tem um vírus que é o da cobra, que na cobra não faz nada, do lado de uma gaiola de uma galinha, que tem o vírus da gripe aviária, que não faz nada para a galinha, e tem um morcego, e eles matam os animais na hora, e sangue mistura com um, tal, às vezes come meio cru aquilo. Então, e botam no mercado lá, ao ar livre, para comercializar. Um vírus se mistura com outro, vai sofrendo mutação e acaba infectando o ser humano. Em 2003, quando teve a pandemia, quase pandemia da SARS, esse site previu que ia ter uma outra, só não sabiam quando. Né? E eles avisaram o mundo, inclusive criaram um protocolo para prevenção de uma próxima pandemia, as medidas que deviam ser tomadas. 196 países assinaram um compromisso de se preparar para a próxima pandemia. Em 2014, menos de um terço tinham cumprido as metas. Então, não foi por falta de aviso, o coronavírus chegou, e vou dizer uma coisa para vocês, graças a Deus... O pessoal estava alertado, então. Graças a Deus que o coronavírus não é muito mortal. A mortalidade dele é muito baixa. Eu passei um gráfico para o... Nós vamos ver esse gráfico depois. Doutor Ivan, nós teríamos condições, evidentemente com todas as precauções, como a gente encerrou aí a última rodada do Campeonato Gaúcho, ou seja, sem público, nós teríamos condições... 16 de março. 16 de março, o 6 dias completado foi o Grenal, o Grenal da América. Nós teríamos condições, evidentemente com todos esses cuidados, precauções, sem público, de termos futebol? Eu acho que sim. Essa é a minha opinião, inclusive um pouco técnica, né? As decisões não são minhas. Eu dou suporte técnico para isso, né? A gente faz protocolos, muitas federações no Brasil fizeram protocolos na intenção de voltar. Eu acho que os médicos não são inconsequentes. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, quando eu dou a minha opinião e tal. Teve uma vez, eu estava lá no Paulo Sérgio Pinto, aí um cara que eu não conheço me mandou uma mensagem no Facebook, tuas declarações são criminosas, vou tomar providências. Eu disse, mas que é isso? Um cara que eu nem conheço, tia. Então, assim, uma outra coisa que acabou é o debate, né?
Não existe mais debate. Sim, outro tem razão, É, o outro é assim, tem razão. ó, é um Hoje patrulhamento. todo mundo é entendido em vírus. Não, e não é isso, Fiorinho. Existe um patrulhamento hoje. Eu tenho colegas que estão postando foto de gente, porque caminhando na orla sem máscara. Mas que é isso? Isso é patrulhamento. Primeiro que assim, ó, inclusive uma colega médica postou isso. Né? Primeiro assim, ó, eu quero que me mostrem uma só publicação dizendo que em campos abertos, em parques, com vento ou ao ar livre tem que usar máscara. Então, abrindo um parênteses no que o senhor está Eu quero dizendo que aí, me mostrem sobre, uma publicação sobre a ida disso. do Renato à beira da praia no Rio de Janeiro, se encaixa nesse seu raciocínio. Mas aí tem uma questão moral, né? Porque o Renato induziu os caras a entrar num campo lá de máscara um dia e depois foi... Tu tem que ser honesto moral, né? Tu tem que ter honestidade moral no negócio. Dá para pagar moral de questão cueca. né? Tu é uma pessoa pública, né? Claro. Legislar em Claro. causa própria. E assim, ó, eu não sou um psicopata, eu não sou um genocida, eu estou dando opiniões pelo que eu leio. Né? Se a bibliografia me dissesse, olha, é muito mortal, tem que se cuidar, obviamente que eu não ia chegar aqui e dizer, eu não estou ideologizando como muita gente fez. Né? Muita gente, virou uma seita, né? O coronavírus. Aliás, uma seita para uns e alguns compraram ações do vírus porque estão ganhando muito dinheiro com isso. Né? Sim. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro com a tragédia dos outros. Né? Mas, enfim, vamos voltar para a questão técnica, então, assim. O mundo foi alertado e agora eles alertaram de novo que uma próxima vai acontecer um dia. Uma segunda onda. Se vocês entrarem no site deles, eles têm um mapa de cores, que nem o nosso governador fez aí, de cores, onde existe a possibilidade de aparecer o início de uma nova pandemia. É a Ásia, pelo modo de vida deles e porque eles estão cada vez entrando mais na natureza. A nossa proximidade com macaco, com cobra, com morcego vai resultar nisso. Né? Outra coisa, nós não vamos nos livrar do coronavírus mesmo depois da vacina. Né? Nós não nos livramos da gripe, não nos livramos do sarampo. Né? Há uns anos aí nós tivemos uma outra. Nós não nos livramos da cachumba. Aliás, que saudades do tempo do sarampo, né? Que uma criança se infectava. Pintadinha. Não, e as vizinhas todas levavam as crianças lá para passar de uma vez. O negócio. Então, e assim, os gânglios que davam da cachumba no pescoço. E isso, doutor Ivan, ou seja, num atleta, né? E a gente falando no futebol, que é o nosso assunto aqui, ou seja, são atletas. Né? E atletas que são monitorados aí de... Qual é o período, Fiorinho? De quanto 48 horas. Né? Ou seja, eles são diagnosticados, foi feito exame de 48 horas. Tem uns que fazem semanalmente os testes. Ou seja... Para quem tem condições. E os jogadores de futebol, ou seja, a orientação é essa, está saindo do treino, indo para casa. O jogador de futebol não vai ao supermercado, né? Vamos deixar bem claro. Né? Tu não ia quando ia ao supermercado, tu era jogador? Claro que eu ia. Agora tu diz que tu ia. Não, mas tem que considerar algumas coisas assim, ó. Por exemplo, nós temos riscos de morrer no avião. Nós nunca vamos deixar de andar de avião. Não, precisa ser no avião. Tá? Pode dobrar a esquina, né? Te dar um ataque. Senhorinho, nós podemos evitar algumas coisas? Podemos. Nós podemos evitar pegar o coronavírus e transmitir para uma pessoa que é de risco? Podemos. Né? Nós temos que cuidar, lavar as mãos. Isso eu não nego. Isso aí de lavar as mãos, isso aí a gente aprendia no colégio. Isso já era para ter. Já era antes. Uma questão de cultura. Né? Já era antes, Nas exatamente. séries iniciais, não esqueça de lavar a mão, hein? Olha aqui, unha, pulso. Não espirrar também em ambientes, perto de outras pessoas. As titias davam essas orientações. Claro. Então, assim, vocês vejam que as coisas são mais ou menos as mesmas. Por isso que eu disse, nós temos que estudar, que estudar a história dessas doenças e não só o coronavírus. O coronavírus, ele tem mortalidade, vamos falar mais tecnicamente, senão vamos dizer que eu sou um genocida. Ele tem mortalidade um pouquinho maior do que o influenza. E a infectividade um pouquinho maior, mas ele não está muito longe da influenza. Né? Na verdade, nós temos várias doenças que matam muito mais no mundo todo. Né? Mas o pessoal das regiões norte e nordeste são mais suscetíveis a elas, né? Pelos números aí que... Mas aí nós temos que considerar assim, a qualidade do sistema de saúde, tem uma série de... o estilo de vida deles, a higiene das pessoas. E isso passa também, Fiorinho, pela educação das pessoas. Pessoas mais educadas não tossem no rosto dos outros, lavam as mãos. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos nisso. Nós não podemos dizer que foi o calor, não sei o quê.
Mas assim, a gente tem que ter cuidados, claro que tem que ter cuidado. Eu tenho um pai de 83 anos e eu tenho que cuidar dele, né? Embora não tenha doença nenhuma, mas está lá nos gráficos já dos trabalhos que foram publicados que pessoas acima de 65 anos têm maior probabilidade. É o grupo de risco. Claro, ninguém negligencia isso. Um cara de 20 anos que tem uma doença brônquica, patologia, é de maior, é óbvio, um obeso. Olha o gráfico lá. Aí vamos botar o gráfico, ele botou, olha aí. Ali, ó, então esse gráfico mostra o que os cientistas eles vão plotando as doenças nesse gráfico, que é aquela setinha para cima, que é, para quem não sabe, XY, né, indica a mortalidade, e a horizontal indica o grau de infectividade das doenças, né? Então vocês vejam lá, ó, tem um quadradinho que provavelmente o Covid vai entrar dentro daquele quadradinho ali, né? E o rotavírus, por exemplo, vou citar o rotavírus. O rotavírus é um vírus que as crianças, principalmente, pegam com má higiene, onde não tem sistema de esgoto, e morrem de diarreia. Então, olha lá, ó, o que mata, ó, praticamente igual ao coronavírus, né? A smallpox lá em cima, que é a varíola, matava muito mais, ó, muito mais. Doutor, agora me lembrei, é emblemático, às vezes, alguns moradores de rua, né, que não têm o que comer, mas estão de máscara, né? Não. Então até ajuda, né? Bota a máscara, não tem o que comer. Aí se diz que esse vírus é uma dicotomia, né? Não, essa é uma doença de elite. Se diz que é uma doença de elite. Não, mas eu acho bacana, os caras de rua que não tem, eles estão de máscara, a boca fechada. A gente tem outro gráfico também. Aí o doutor Ivan Pacheco pode fazer referência, vou pedir para o pessoal citar aí. Onde é que o Brasil está em relação ao esse não é dos países, na verdade são as doenças que matam. As doenças. Então olha ali, ó, a média de doenças por dia no mundo todo das várias doenças. Lá em cima está a tuberculose, que mata 3.700 pessoas por dia. Né? O coronavírus é a sétima doença. Né? A shigella, que dá diarreia também, o rotavírus, ó, mata quase igual ao coronavírus. O coronavírus está identificado em laranja ali. Né? Eu vou dizer assim, ó, de novo, para não acharem que eu sou louco. Não é que tenha que negligenciar. O que eu sempre defendi é que não dá para entrar nessa histeria que foi criada. Porque essa histeria, e eu vou assinar embaixo, tem um patrocínio. Essa histeria tem um patrocínio, porque não é para ser assim. Não é. Né? Por exemplo, as pessoas perderam o senso crítico das coisas e às vezes nem se questionam por quê. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que tomaram certa decisão? E não precisa ser médico para isso. Teve um momento, no início dessa doença aqui no Brasil, que na televisão, os divulgadores, os jornalistas e alguns médicos, a imprensa, e muitos médicos diziam o seguinte: a máscara não é para quem não é médico. A OMS disse isso. Então, era vedado que o cidadão comum usasse máscara. Passado menos de um mês ou 15, 20 dias... Já mudou tudo. Não, agora é obrigatório. Mas sair sem máscara na beira da praia, tu é capaz de apanhar. Né? A OMS disse isso. Né? Aliás, se vocês forem ver a linha do tempo das declarações da OMS... Sim, é muito... Vamos fechar hoje a OMS, porque não serve para nada, né? Porque eles se contradiziam todos os dias, né? É uma outra coisa, né? Usar máscara na praia. Não tem, né? Não tem porquê, né? Eu quero que me mostre uma publicação que diga isso. Mas, enfim, eu acho assim, nós temos que cuidar do grupo de risco, né? E aí tem que questionar as outras coisas, né? É o que eu estava dizendo. Por que isso? Porque as pessoas têm que começar a questionar por que algumas atitudes estão sendo tomadas e algumas delas nem têm suporte na literatura científica. Não tem, simplesmente... Se não tem suporte, da onde que vem? Eu diria, doutor, então, que o... Quem é que, como o senhor falou, quem é que patrocina? Diria que nós somos privados do futebol, vou repetir, com os cuidados, ou seja, né, com todas as prevenções, estamos privados do futebol, uma coisa que poderia estar acontecendo, claro, sem público, como já está acontecendo. Tem alguma coisa a ver? Alguma coisa a ver, ou seja, Portugal, a gente fala que na Europa eles estão... a questão do vírus já está mais resolvida, ou menos ruim em relação a nós aqui. Né? Que o futebol a gente poderia estar com bola rolando. Olha, eu acho que sim. Baseado em tudo que eu li até hoje, de fevereiro para cá, até por causa da minha posição, e também eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Eu tinha que tomar
a sociedade tomou algumas medidas para servir de consulta para outras entidades, né? Então eu fui ler tudo que eu podia sobre coronavírus, revisei todo o sistema imunológico que eu aprendi na faculdade, porque a gente vai esquecendo. Então, assim, eu acredito que sim, eu não tenho dúvida, que tomando medidas de higiene, diminuindo o número de pessoas circulando no campo... A Alemanha está dando exemplo, não? Tá. Embora eles estejam numa situação diferente, né? Eles já passaram por um pico, né? Mas mesmo assim eu acho que nós poderíamos fazer isso sim. Vamos... Desculpa, Cadu, mas assim, essas medidas que foram tomadas pelas autoridades foi basicamente pensando em não superlotar os hospitais, né? Não, há pretexto de construir os hospitais de campanha como opção de um aumento, de uma demanda. A intenção era não saturar o sistema de saúde. Isso, né? para não saturar o sistema. Mas olha só, e é do conhecimento de todo mundo, 82% das pessoas não vão chegar nem perto de um hospital com coronavírus. Eles vão ficar em casa e vão melhorar em casa. Acho que o terrorismo, vou repetir, não que a gente vai se atirar de uma maneira assim, dentro de uma normalidade, né? Com cuidados, precauções, mas o terrorismo está sendo feito também... Mas por isso que eu disse, eu acho que tem patrocínio nisso aí. Eu acho que tem patrocínio nisso. Mas vamos falar em patrocínio, vamos saber depois do intervalo as consequências aí. Patrocínio bom são os do Dois Toques. Em relação... é verdade. Em relação às consequências do futebol, aí na área do Raul, né? Como gestor, na área jurídica, o presidente Marcelo disse, olha, considerado aí que o futebol não voltar até 60 dias, o Inter vai enfrentar situação dramática. O presidente Romildo disse que se chegar nessa situação até o final do ano, vai inviabilizar os clubes, ou seja, e tem clube pequeno que já, é bom falar, né, mas está quebrado, né? Os clubes pequenos que lutam com dificuldades, os clubes grandes também, ou seja, querendo a volta tem função, o televisionamento falou do patrocínio, o patrocínio que quem mantém os clubes grandes hoje, não tenha dúvida que é a verba de televisão. Mas tem muitas mensagens aqui, viu, Ivo? Olha aqui, ó. O Walter Cine é empresário de futebol. Esse é fera. Por aqui, ó. Mas a opinião dele já tem um viés aí, né? Nós estudamos juntos. Então tá, tem muita bruxaria. Nós estudamos juntos. Olha aqui, o Paulo Basso, um abraço no Raul, que foi meu jogador no Futebol Clube Santa Cruz, juntamente com o Francisco Neto, vulgo Chiquinho, que eu digo para ele, tem uma lenda do futebol, ele fica bravo comigo, lenda, mas eu tinha lenda viva, não, lenda que já morreu, tem uma lenda viva. Vai para os livros, ele né? nos assiste nos livros, sempre. né? Um abraço para o Paulo aí, né? Grande abraço, Chiquinho. Olha o aqui, Martim lá em Montevidéu está nos vendo, viu? O Martim. Enquanto tu não estiver falando o saudoso Chiquinho, tá bom, né? O Heron Borges, parabéns, doutor Ivan, Tapejara sempre. Tapejara, minha cidade natal, hein? Esse aqui, olha aqui, ó. Esse faz dupla de zaga contigo no nosso futebol lá. Marcelo Redém. Conhece o Marcelo? Marcelo, Cadu, um abraço pra ti e pro nosso amigo doutor Ivan Pacheco. E aí, olha aqui, ó. Esse é outro metido jogador aqui. Mas só que esse jogador, tu tem que dar uma bola e ele joga sozinho, não passa a bola pra ninguém. Gamal, meu doutor joga muito. Mas todos esses até agora que tu citaste aí, eu pedi para eles ligarem para cá, mandar mensagem. Viu, mas o Itamar tá dando um pau nessa história que a gente está falando, que não é bem isso, que é diferente. Bom, olha aqui, ó. É aquilo que tu fizesse referência, né? É isso aí. Né? Cada um, artigo 5º da Constituição, o Itamar está dizendo, todo mundo é livre. Estão dizendo bobagem, Não, se não me engano, né? Viu, Itamar, mas eu leio aqui. Os bons eu não os críticos eu também leio. O Martim perguntou aqui para o doutor Ivan, aqui no Uruguai temos 45 casos ativos e 25 falecidos, mas o futebol vai começar 15 de agosto para deixar passar o inverno, pergunta ele. É que, teoricamente, as doenças respiratórias, e o coronavírus é uma doença infecto-contagiosa respiratória, né? Elas tendem a piorar no inverno, né? Porque as pessoas ficam mais contidas em ambientes fechados, né? Sempre foi assim, né? As pessoas têm mais bronquites no inverno, têm mais crises asmáticas muitas vezes no inverno, então as doenças respiratórias,
isso não é uma A novidade. superlotação de leitos é normal. Todos os anos. Todos os anos. Todos os anos Nessa a época gente ouve. sempre. Todos os anos. Quantas vezes a gente ouve na televisão, emergência do hospital X Tá lotado. fechou porque está lotada. Sim, Mas criança eu- fazendo olha aqui, nebulização e adulto fazendo. Eu Já cansei. estão apelidando, não vou mencionar aqui, já tem um hospital que está sendo apelidado de covidário. Não, isso aí é tratado pelos próprios, É. pelos próprios profissionais da Eu- saúde, é dito como convidado. Eu suspendi cirurgias já antes, assim, várias vezes, não foi uma vez ou duas, Que não por tinha. falta de leito. Eu marcava a cirurgia, chegava no dia, a enfermeira chegava no hospital e dizia, doutor, o senhor tem 3 cirurgias, escolhe 2 para suspender porque não tem leito para os outros. Aconteceu comigo isso, não é de hoje. Aliás, as autoridades se deram conta, até que enfim, né, que o grito dos profissionais da saúde existe há muitos anos isso. Nós estamos gritando há muitos anos, a saúde é capenga, a saúde é capenga. Né? Eles acham que saúde pública é construir uma salinha de 2x2 lá no finalzinho da rua, lá na vila, botar uma mesinha de Eucatex, lá não estou fazendo propaganda para Eucatex, e botar um computadorzinho e bota o médico e agora se vira, isso é saúde pública. Não é isso, meu Tem que ter Deus. estrutura, né? Claro. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta falando. Olha, o Grêmio está enlouquecido com possibilidades da negociação, né? Do Arthur, do Barcelona para a Juventus. Tem o TT e tem o Alex Telles também, Também, né? estão de olho. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá local para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando carecas, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para a revisão do seu carro e troca de pneus. E também, né, outros serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece. Nesse momento, para a sua tranquilidade, então agende a sua ida, né? A segurança, tranquilidade e segurança, a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios, óculos de grau, solar, lentes de contato. Então, tá aí o telefone, os contatos, o endereço da visiótica que você... Armações de todas as marcas, armações de grife, né? Que você tem lá, solar e também, né, precisando trocar sua lente, enfim, sua armação, é lá na visiótica. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência ao nosso 2 toques de hoje. Estamos de volta com o nosso 2 toques, essa terça-feira, com Flávio Fiorin, Raul Rocha, recebendo hoje aqui o doutor Ivan Pacheco, que é o médico da Federação Gaúcha de Futebol. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de carro, mas também automatização, né, residencial, mas não só da sua residência, né, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, que você monitora no seu celular, seu tablet, seu notebook, seu computador. Películas para carro e para residência, que é um espetáculo, as películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, da Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento, para sua tranquilidade aí, agende, né, a sua ida de segurança até uma das lojas da Baidob. Nossos 2 toques também para o Banrisul. Olha, o Banrisul Saque Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Nosso 2 toques também para Martelinho de Ouro. Está com aquela batidinha chata no seu carro, então você tem tudo lá, chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, código de área 3315-2160. Também, para sua segurança e tranquilidade, agende nesse momento a sua ida até o Martelinho de Ouro. Também para o Grupo Zafari, nossos 2 toques para o Grupo Zafari. Preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. Fiorinha, as informações da dupla Grenal, o Grêmio sonhando com essa possibilidade da negociação aí, o Inter também com essa negociação do Guga Gol, né? Do Guga Gol. Gusta Gol. Gusta Gol, mas chama de Guga Gol. Guga Gol, na expectativa de que o futebol asiático contrate o jogador para que o Internacional receba um valor considerável. Hoje foi um treino especialmente para os goleiros, né? Trabalharam bastante hoje lá no CT. E com relação ao Grêmio, o Matheus Friso foi emprestado até o final do Campeonato Brasileiro, se houver Campeonato Brasileiro, obviamente.
Foi emprestado ao Atlético Vamos ter Goianiense. sim, Fiorinho. Pô, vamos ser positivos, né, doutor? Claro. Mas, Não se sabe quando, mas vai ter. Nós estamos fazendo força para que autorizem. E né? o Arthur, né, o Grêmio está de olho nessa possível negociação do Arthur para o time da Juventus. A tendência aí, pelo que se vem falando no futebol europeu, aí 80 milhões de euros o valor da negociação, noticiado hoje pela imprensa de lá. E se for realmente esses números, o ex-meio-campista custaria quase 2 vezes mais que a negociação do Douglas Costa. Não, e o Grêmio tem, inclusive, a gente pode botar, depois a gente bota esse treinamento dos goleiros aí, a gente vai conversando em cima disso, mas falando do Grêmio mais especificamente no momento, o Grêmio fez uma grande, o contrato da negociação com o Barcelona foi uma grande negociação. O Grêmio tem premiação de produtividade do Arthur, ou seja, se for campeão da Liga, e aí ele só vai sair após o final da Liga, ou seja, o Grêmio tem premiação pela conquista, se o Arthur for campeão pela Liga. Da Champions ou da Liga Espanhola? Tá, Da se refere? Champions. Da Champions. Tá? Ou seja, não, o Grêmio amarrou de tudo que foi maneiro. E tem que ser assim, né, Cadu? A válvula de escape dos clubes são essas ideias, assim, quando na hora de formalizar uma negociação, às vezes tu não pega o valor na hora, né, da formalização do negócio, mas tu fica atrelado nessas condições, que fica mais suave para quem está comprando e o clube, de certa forma, acaba sendo bem remunerado. O Grêmio está de olho também no Alex Telles, né? Uma possível saída do Porto. Aliás, o Alex Telles foi destaque hoje na goleada do Porto sobre o Boa Vista por 4-0. O Porto assumiu a liderança do campeonato português com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica. O Benfica conseguiu a proeza, está vencendo o Santa Clara e perdeu por 4-3. Um gol aos 90 minutos. A gente tem as imagens aí desse treinamento que tu fizesse referência, dessas imagens da Inter TV. Isso. A gente pode rolar enquanto a gente fala sobre isso. O posicionamento do presidente Marcelo Medeiros hoje, né? É um treino puxado aí do Lomba, do Danilo e do Kehler, né? Existia até o protocolo entregue pela federação, né, doutor Ivan, era exatamente isso aí. A liberação dos treinamentos que começaria com 2 jogadores, depois separados, aumentar para 4, para claro. 6, para 8, né? Exatamente. Era a projeção era feita dessa maneira, né? Isso é quase uma unanimidade nos protocolos do Brasil todo, né? Fazer um crescente conforme a gente vai passando pela pandemia, né? Conforme a nossa curva vai caindo, embora achatada, ela vai caindo. Então, a gente pode ir progredindo e cada vez aumentando os grupos, cada vez aproximando mais um grupo de poucas pessoas num grupo maior, né? Treinos com bola também. Treinos com bola, né? Não, Simulando o jogo. E esse protocolo feito pela dupla Grenal e o São José também, né? O São José faz um trabalho extraordinário em relação a isso. E quando participou do nosso programa, o secretário da CBF, o Walter Feldman. Ou seja, e depois foi confirmado, né? Ele deu em primeira mão quando participou do nosso programa e depois foi confirmado pela própria CBF, ou seja, que esse protocolo da dupla Grenal serviu de exemplo para o mundo, inclusive. Até. Exatamente. Bom, mas essa questão aí, o presidente Marcelo colocou assim, olha que a situação é dramática. O Inter já, dá para dizer, né? Eu vou perguntar o que eu perguntei para o Paulo Matos ontem. 20 dias de atraso, era preocupante o salário atrasar 20 dias? Nossa, 20 dias está em dia. Está em dia. 20 dias está em dia. Eu disse Paulo Matos comeu aqui e tal. Pô, vai perguntar para os jogadores do Vasco lá que não recebem não sei desde quando. Isso aí era normal. 4 meses de atraso, 3 meses de atraso. Aí que editaram ali uma lei em determinado momento que se atrasar lá por mais de 3 meses, perde o vínculo, né? Por falar em atrasar, o Cruzeiro... Aí deu uma regulamentada nessa... Estava muito a gandaia, né? O Cruzeiro tem mais 2 ações na FIFA. Não tem mais perda de pontos e nem outra possibilidade de punição, não poder inscrever jogadores mais o Cruzeiro. Sim, não tinha mais como punir, né? Tem uma dívida com o Pedro Rocha e tem uma dívida com o Rafael Sobis lá do Tigres ainda. Mas o que o presidente Marcelo quis dizer, ou seja, e aí, internacional, o Grêmio também agora teve aí a redução de salários dos seus jogadores, os direitos de imagem também foram prorrogados lá para frente,
Agora o presidente Romilson que eles foram prorrogados, mas a partir, se não me engano, do próximo mês, foram cancelados por 3 meses, que a previsão era que o futebol voltasse. Ou seja, se voltar o mês que vem, tudo bem. Mas o que o presidente Marcelo colocou hoje foi em relação a essa situação, se o futebol não voltar 70 dias, a situação vai ficar dramática, vai ficar inviável praticamente. Não, mas Imagina se o Inter está nessa situação e os outros. Imagina os O pequenos. Inter, como qualquer empresa, qualquer empresário aí, lá qualquer indústria, comércio, se tu mandar o sujeito fechar a empresa dele ali por 60, por 90 dias, não tem produção, ou não tem venda do seu produto, não tem como pagar o seu empregado, não tem como pagar os encargos. O pessoal às vezes fica falando, porque os clubes pequenos... É preocupante, mas proporcionalmente os clubes grandes também. Também. Lógico. Porque a dívida... A conta é maior. A conta é maior. E para te resolver, até equacionar, mas às é vezes óbvio. até pior. Não tem, né? O que os clubes prorrogaram para pagar, provavelmente, o direito de imagem mais adiante? Com a perspectiva que vão ser pagos pela rede de TV, né, pelos patrocinadores lá adiante. Aí eles têm condições. Não, então, o que a CBF fez. Caso contrário, o que deveria ter sido feito, isso eu já não falei uma nem duas vezes, falei várias vezes. Eu entendo que direito de imagem é quando tu está no momento de exploração da imagem, do claro. profissional. Mas isso que foi Se tu legal. não está explorando... Mas isso que foi legal. Mas, ou seja, tu não deixou de pagar. Agora, tu prorrogou. Porque agora o salário não. O salário todo mundo sabe. Porque agora... Ou paga ou reduz, como está previsto. Porque agora nenhuma TV pode mostrar. mostrar nada, né? É só o material que vem oficialmente das TVs do Inter e do Grêmio. Não tem. Eu acho que as autoridades podiam se sensibilizar com isso. Né? Claro, não é só o futebol, é que nós, como trabalhamos com futebol e nós estamos falando de futebol, vamos falar do futebol. Vamos falar do futebol. Eu acho que as autoridades tinham que se sensibilizar com isso e entender que nós estamos falando de um grupo com baixíssima probabilidade de sobrecarregar o sistema de saúde. Porque é muito pouco provável que um atleta ou que as pessoas que giram em torno do futebol, tomando as medidas protetivas, né, adotando as medidas protetivas, tenham um caso grave. Não é impossível. Não é impossível. A gente pode tomar todas as medidas cabíveis no mundo, nós não vamos zerar a probabilidade. Assim como o pessoal pode fazer toda a manutenção possível nos aviões e não vão zerar a probabilidade de um avião cair. Um atleta pode bater a cabeça, pode fazer um trauma craniano num jogo. E é comum. Né? Existe essa probabilidade, tem morte súbita, existe. Então vão parar de jogar? Não. Eu acho que as autoridades podiam se sensibilizar e abrir um pouco os olhos para ver que a probabilidade de ter um caso grave é muito pequena. Abaixo de 48 anos, segundo os estudos desde dezembro até agora, é 0,8%. de ter uma chance de ter uma forma grave do Covid. 0,8%, não chega a 1%. Então, nós estamos tratando de uma população saudável. O que diminui mais ainda, né, doutora? A questão do atleta, né? Do atleta, então... Isso não se sabe. O que se sabe é que pessoas saudáveis e abaixo de 48 anos é 0,8%. O atleta, por todo o que é feito, de ter preparação, de acompanhamento... Sim. Que o atleta é saudável, né? Claro, pessoas saudáveis têm sistema imunológico melhor e, teoricamente, combatem melhor as doenças. Né? O pensamento lógico é esse. Né? Isso é uma coisa, eu acho que, quando eu falei antes, assim, está faltando um pouco de senso crítico para algumas pessoas, é seguir um pouco do pensamento lógico das coisas. Né? Não adianta eu dizer assim, vocês vão ficar em casa. Se uma pessoa tem sistema imunológico baixo, ela ficando ou não ficando, ela é de risco, né? Ficar em casa nunca foi seguro de vida para ninguém. E a gente viu nessa pandemia. E até porque a preocupação, né? Ela baixa a imunidade, né? Ou seja, também, o estresse. Olha aqui, nós temos aumento de alcoolismo nessa época, nós temos aumento de depressão, de violência doméstica, de estresse. Né? O estresse baixa a imunidade. O estresse mata por infarto, por parada cardíaca. Né? Em Nova York... Uso de drogas também? Uso de drogas. Em Nova York aumentou 8 vezes, 8% ou 8 vezes, não me lembro agora, mas é 8. A gente pode pesquisar depois. O número de pessoas que morreram por infarto em casa porque tinham medo de ir para o hospital. E aí começavam a ter sintomas.
quando se davam conta já era tarde. Nossos 2 toques para a Ferragem Lampião. Ferragem Lampião que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo o que você precisa em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, condomínios, empresas, um mix total essas áreas, pronta entrega, direto do depósito. Agora também, pelo novo decreto do prefeito, ou seja, teleentregas, né? Continua lá na Ferragem Lampião. Você está precisando de alguma coisa na sua casa, enfim, então utilize o teleentregas. Está aí o telefone para você, 51, código de área 3340-0899, ou pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na Roberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina, juntinho ali, Assis Brasil. Atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto e João Carlos à sua disposição. Não ande em vão, esse é o slogan, né, de tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também é o Supermercado Bassani. O Supermercado Bassani há 20 anos, oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte aqui em Porto Alegre. Você vê aí, olha, no açougue do Bassani, aquela costela uruguaia, que é uma delícia, o famoso capelete, que também você acompanha aí, colonial, que é uma maravilha e uma das melhores adegas com vinhos nacionais importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço e também, nesse momento, né, faça a sua lista do que você precisa e pelo teleentregas você recebe na sua casa. 51, código de área 3348-9707. 3348-9707. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, finalizando o último bloco do nosso 2 toques de hoje. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal. Nossos 2 toques de hoje com o Flávio Fiorin, que está ali. Tá compartilhando, tá compartilhando. Estou brigando com o volume do aparelho. Está brigando com o celular? Não, ele está compartilhando. Não, já estava compartilhado, só... Raul Rocha recebendo hoje aqui o doutor Ivan Pacheco, que é o médico da Federação Gaúcha de Futebol. Já que está brigando, pelo menos nesse momento tem o... O pessoal fez você referir, tem uma coisa boa. Tá todo mundo invicto, o time, ninguém perde, né? Não cai treinador. Estão há 100 dias sem perder. Não tem crise. Estão há 100 dias sem perder. Não tem crise. Até o Ibis está invicto. Está invicto há 100 dias. Mas nós voltaremos com o clássico Grenal. Terminamos com o Grenal, né? Que foi o Grenal da América e voltaremos com o Campeonato Gaúcho. Grenal, Brapel, Caju e Aimoré em Novo Hamburgo. Vamos lá. Acho que dá para apostar no dia 19, né, doutor? Olha, eu acho que sim, né? Acho que o problema é que não somos porque nós que decidimos. Porque a federação também, ela teve toda a preocupação em relação aos exames de todos. Não, a dupla Grenal tem... A federação proporcionou exame a todos os clubes do Campeonato Gaúcho. Qual é a diferença que tem? Só me deu uma dúvida, os profissionais que trabalham de TV, rádio... Somente... Só os atletas? Não. A imprensa só vai ter a TV que detém os direitos de imagem, que é a RBS, que aí... E só fotógrafo. O fotógrafo que não pode... E se determinada empresa quiser mandar alguém e fazer o seu teste... Isso aí é protocolo. Não entra? Não, protocolo. Vai ser assim, tem um número reduzido, né? Se reduziu muito o número de profissionais. Vão ser colocados totens de álcool gel quem não é jogador vai ter que usar máscara, né? Então foi pensado em minimizar ao máximo. E as cabines de transmissão estão fechadas, né? Só da TV. Quer ver? Pelo pensamento lógico, assim, o que a gente estava conversando antes, já que se determinou que são 2 metros, e isso é um estudo que foi feito para quem não usa máscara, né? Isso foi feito um estudo das pessoas espirrando até quanto vai. Isso é uma ação geradora de aerosol, né? Que a gente chama na medicina. Bom, se bem, é corrente, né? Então, a pessoa espirrando pode ir até 2 metros essas gotículas transmissoras de doenças, né?
Para máscara não tem esse estudo, porque depende do tecido que a pessoa está usando. Então, para vários tecidos tem uma eficácia maior ou menor, né? Bom, então, mas o pior tecido de todos, ele segura alguma coisa. Então, assim, as pessoas têm que usar um pano, na frente do nariz e da boca, né, para segurar alguma coisa. Mas a gente pensou em minimizar ao máximo. Nós não vamos conseguir, como eu falei, é humanamente impossível zerar o risco. Não tem como, porque são tantas as possibilidades. Quer ver uma coisa, Raul? Existe um estudo que diz que, em média, as pessoas levam a mão no rosto, ou para coçar o nariz, ou para coçar, 20 vezes por hora, em média. E as mãos Os olhos, o ouvido. Exato, tudo. e as mãos são meio de contaminação muito grande. Tu vai no caixa automático do banco, já viu aquela tela do caixa automático, a sujeira que é aquilo? Então tá assim, o mundo qual é o problema? É que as pessoas na rua, elas nem sempre têm pessoas... Eu ando com 2 frascos de álcool gel dentro do meu carro há anos, não é de agora. É uma questão de cultura que Não, é porque Doutor, nós estamos encerrando aqui, eu tenho que fazer algumas Vamos. referências aqui, olha aqui, ó. Mais um, tá bem? A tua assessoria de imprensa aqui, o Guilherme Leva Borges, ó, esse doutor é fera. Ou o Marcelo de novo, Marcelo Rebem disse assim, pede pro doutor Ivan contar o drible que deixou o Gamarra deitado no nosso reservista. Só eu e Romário demos aquele drible Olha aqui, dele. aí só, agora, a grande Cadu, aí vem do outro Ivan Rodrigues. E tem outro aqui, ó. Paulo Melo, disse assim, Paulo Melo. Manda um abraço, grande doutor Ivan, joga muito, mas conta a lenda que o craque é o Paulo Melo. Aí eles intitulam o craque. Grande atacante, né? Mas aí eu perguntei só, um abraço aos amigos, só que diz que tu bate muito. Não. Reza Isso a lenda. Não, isso não. Reza a Não lenda, é verdade, viu? é fake. Paulo Melo tá dizendo que é fake, viu? É fake. Reza a lenda que daqui a uns anos, é um plano já, está sendo feita uma estratégia para assumir a presidência do São José, viu? Já teve lá. É verdade. Olha aqui, ó, tá certo. Como eu sempre dizia, né, a gente sai daqui. Ainda podemos hoje, né? Até amanhã. Depois, pelo decreto do prefeito, né? Aí o Barranco volta com teleentregas. Não vão se privar das delícias do Barranco aí. Teleentregas. A partir de quinta-feira, então, amanhã, né? Até às 11 horas da noite. E a partir de quinta-feira, então, teleentrega, vocês viram os números aí, o Barranco e o Barranquinho, né? Ou takeaway, você pede e vai lá buscar, mas você não vai ficar privado, como já aconteceu anteriormente, das delícias do Barranco e as promoções do Elcio, do Chiquinho, né, em relação a espumantes, vinhos, enfim. Olha, e hoje, hoje a fake news é moda, né, por dizer assim. Mas, inclusive, uma fake news que o Elcio e o Chiquinho, o Chico e o Maior Tasca, teriam, com esse novo protocolo, iam acabar, fechar o Barranco com 51 anos, né? O que significa o Barranco. Então, o Barranco, e eles me passaram essa nota para que está circulando, seja leito. Olha, o Barranco alerta para fake news. Circula pelas redes sociais uma mensagem de que a churrascaria Barranco irá fechar as portas. Garantimos, não é verdade. Trata-se de um fake news. Estamos como nas últimas 5 décadas, firmes e fortes. O restaurante não irá fechar. Embora tenhamos ficado aí fechados por 60 dias em razão da pandemia, e agora voltamos a enfrentar novas restrições. O Barranco permanecerá em pé. Estamos totalmente adequados à legislação vigente e preparados para, em um segundo momento, retornar plenamente às atividades presenciais. Por hora, a partir de quinta-feira, o restaurante seguirá funcionando pelo teleentregas e takeaway, pelo período de vigência dos novos decretos municipal e estadual. Por fim, pedimos às pessoas que não compartilhem tais informações. Elson Furini e Chico Tasca, sócio proprietários do Barranco. Então, é fake news. Continuamos com o Barranco, né? E com todas as delícias do Barranco. Surgiu uma voz do além, hein, quando estava lendo a nota. O nosso switch. Faz parte. Programa ao vivo é assim, não tem problema. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos. Kia São Motos que, olha, ainda tem uma promoção lá de novos e seminovos. Então aproveite lá, saia de carro novo ou troque seu carro, saia de carro ou até mesmo usado. Tem uma promoção incrível lá no feirão de novos e seminovos da Kia São Motos. Então aproveite aí o finalzinho. Ó. Mais uma semana, hein? Com os descontos incríveis em seminovos e 0 km para a professora aproveitar. Descontos de até 5 mil válidos até o dia, olha só, até o dia, nossa, até o mês que vem. Então vá, não perca tempo, nas 2 revendas da Kia São Motos, na Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8110. Passe lá, mas reserve, nesse momento reserve a sua ida, agende a sua ida
até aqui a São Motors, uma das revendas, pelo telefone 51, o código de área 3319-6000. E se você precisa se locomover pela cidade, então é teletaxi, 32, 26, 19, 19. Segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Isso é fundamental. 24 horas à sua disposição. Doutor, muito obrigado pela presença, Raul, Fiorim. Tomara que a gente retome o futebol mesmo aí no próximo dia 19. Está chegando aí, né? Deixa eu mandar um abraço para a doutora. Olha, eu tive hoje lá, rapaz, na clínica da doutora Ana. Olha aqui, vocês querem melhorar a lata de vocês? Fiorim, pra ti tem inclusive... Chamou de feio, Fiorinho. Não. Por tabela. Não. Os créditos estão subindo lá, Cadu. Tá, a doutora Ana, depois eu dou mais detalhes de todos os procedimentos que ela tem, até transplante neonatal. Na sequência, chegando Guilherme Macalossi com o Cruzeiro da Copa. Continua aqui com a aprovação da RDC TV. Todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.